Nós aqui vamos continuar o nosso estudo no livro de Daniel. Eu peço aos irmãos que abram, por favor, as suas Bíblias no livro de Daniel, capítulo 6. Daniel, capítulo 6. Nós vamos fazer a leitura até o verso 9, Daniel capítulo 6. Os irmãos que estão acompanhando lá na internet vão fazer a leitura. Eu peço que façam a leitura, mas aqui no templo eu gostaria de fazer a leitura do primeiro versículo e depois os irmãos que desejarem, que puderem, cada um pode ler um versículo e dessa maneira nós vamos ler até o verso 9. Daniel capítulo 6, versículo de 1 a 9, eu lerei o primeiro versículo e depois eu peço aos irmãos que leiam, nos ajudando, participando da leitura até o verso 9. Nós vamos ler com reverência, porque esse texto é um texto sagrado, esse texto é a palavra de Deus, é parte da palavra de Deus, do que Deus disse, e portanto nós precisamos nos atentar para ele. Diz assim o texto de Daniel, capítulo 6. E pareceu bem a Dário constituir sobre o reino 120 príncipes, que estivessem sobre todo o reino. Ok, muito obrigado. Vamos orar, colocando nas mãos do Senhor e rogando a ajuda do Espírito Santo para podermos entender as verdades que nós queremos comentar com os irmãos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós agradecemos mais uma vez pela oportunidade de estarmos diante do texto sagrado. A Bíblia não é um livro comum, o livro de Daniel não é um livro comum, não é um livro de história, muito embora ele nos traga fatos históricos, mas o propósito não é esse. O propósito da Bíblia é transformação de vidas. Não é para satisfazer a nossa curiosidade, mas para transformar o nosso coração. E por isso nós rogamos que o Espírito Santo possa usar este texto, não somente os textos, mas as verdades que nós queremos comentar com os irmãos e transformar a nossa mente, mudar as nossas crenças, aquelas que estiverem erradas, para que nós desenvolvamos uma vida piedosa, uma vida agradável aos teus olhos. Esse é o nosso propósito e essa é a nossa oração nesse momento, no nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, eu gostaria de
iniciar hoje, pelo menos introduzir o capítulo 6 de Daniel, mas antes de nós entrarmos no capítulo 6, eu gostaria de fazer 2 comentários, que eu considero importante, até para nós entendermos melhor o texto sagrado, o livro de Daniel. O primeiro comentário que eu gostaria de fazer é sobre a importância de estudarmos um livro como o livro de Daniel. Por que nós estudamos um livro como esse? Um livro que foi escrito há mais ou menos 2.600 anos atrás. Porque o livro de Daniel foi escrito mais ou menos 500, 600 anos antes de Cristo. Então seria mais ou menos 2.500 anos atrás. Na verdade, quase 2.600 anos atrás. Por que um livro que foi escrito há milhares de anos teria um efeito na nossa vida hoje? Então eu quero pensar um pouco sobre isso com os irmãos. E o segundo comentário que eu gostaria de fazer no dia de hoje, antes de entrarmos no capítulo 6, é fazer a conclusão do capítulo 5. Nós não terminamos totalmente o capítulo 5. E nós vamos fazer, então, um comentário para fecharmos o assunto do capítulo 5, fazer algumas aplicações e aí, então, entrarmos no capítulo 6, conforme nós já lemos aqui os primeiros 9 versículos, porque os primeiros 9 versículos, eles compõem a primeira parte. A gente dividiu o capítulo 6 em algumas partes e essa é a primeira parte. Então, em primeiro lugar, nós poderíamos trabalhar com a pergunta: por que o crente deve estudar o livro de Daniel? O livro de Daniel, ele é, sem dúvida, um dos textos da Bíblia mais ricos, por várias razões, mais profundos das Escrituras. O estudo do livro de Daniel, ele tem uma grande importância para o nosso tempo de hoje. Não que outros textos não signifiquem nada, não que outros textos da Bíblia não tenham algum efeito na nossa vida hoje. Como, por exemplo, não faz muito tempo que nós pregamos por um longo período mensagens expositivas no livro de Deuteronômio. Mas o livro de Deuteronômio ele tem muita relação com a nossa vida moral, com a nossa vida testemunhal, com a nossa vida cristã prática. O livro de Daniel também tem essa conotação, mas ele é um livro que tem uma forte conotação escatológica, futurista. Então, Daniel, ele está para além de uma questão cotidiana, de uma questão moral, de uma questão de testemunho. É um livro que, sobretudo, nos traz princípios espirituais, princípios morais e princípios proféticos. É um livro de profecia. Quando eu uso a palavra profecia aqui, não é essa profecia que nós, às vezes, ouvimos por aí, que uma pessoa profetizou a respeito de outra, mas é profecia no sentido de futuro, daquilo que haverá de acontecer no mundo ainda. Então, é um livro que também nos fala diretamente ao coração. Ele mexe com o nosso coração. Agora, nós poderíamos dizer assim, existem muitos escritos no mundo, ao longo da história, existiram muitos escritos, pessoas que escreveram bastante e coisas que foram muito importantes e que são lidas e estudadas até hoje. Logo depois que eu terminei o seminário, eu pretendia fazer um curso de letras. E não concluí, por vários motivos, acabei não concluindo, mas eu consegui fazer um semestre do curso de letras. Isso foi em 95, já faz alguns anos, na verdade 30 anos, né? 30 anos atrás. E uma das coisas que me encantava muito na língua portuguesa, no estudo das letras, é o efeito que muitos escritores causaram e causam até hoje na vida de muitas pessoas. Por exemplo, existem muitas pessoas que gostam muito de um autor chamado Homero. Ele escreveu 2 textos que são muito interessantes, mas nós estudamos hoje, uma pessoa pode estudar hoje também os textos de Platão, lá no 5º século antes de Cristo, Camões, Shakespeare. E na língua portuguesa e aqui no Brasil existiram também autores que compuseram textos que tem pessoas que quando leem aqueles textos, ela fica imaginando como é que esse camarada conseguiu escrever isso, né? Eu tenho alguns autores, por exemplo, da língua portuguesa, Carlos Drummond de Andrade,
é um deles, Fernando Pessoa, que é um outro, que é um português, que eles escreveram certos textos que até hoje eu fico olhando e pensando o efeito que esses textos causam na nossa alma. Agora, de todos os textos do mundo, de todas as poesias do mundo, incluindo elas evangélicas, não evangélicas, como agora, por exemplo, nós estávamos cantando corinhos, cantamos hinos, cantamos corinhos. Esses corinhos, muitos deles são verdades da palavra de Deus, são poesias que, quando nós cantamos, causam efeito na nossa vida. Não há nenhuma dúvida disso. E quando esses poemas são cantados e acompanhados com instrumentos, alcançam a nossa alma e podem contribuir, e na verdade contribuem muito para o trabalhar de Deus na nossa alma. Agora, de tudo que se produziu e que possa ser produzido no mundo, no sentido de literatura, nada é comparável com a Bíblia. Nada. Se todos os hinos que nós cantamos, todas as poesias que se escreve, pode mexer com a alma do ser humano, nenhum texto ele possui o efeito que a Bíblia produz na vida de uma pessoa que lê a Bíblia e que quer ser transformada por ela. Na verdade, eu acredito que nem mesmo as músicas que nós cantamos, que compuseram a respeito de Deus, os hinos, eles têm um poder de transformar o nosso espírito, a nossa alma, de maneira tão profunda como a Bíblia pode transformar. Eu nunca ouvi alguém dizendo, por exemplo, que leu ou que foi transformado porque ouviu um hino do cantor cristão ou um hino do Voz de Melodia, foi transformado por aquele hino. Não que os hinos não tenham verdades, eles têm verdades. Mas eu já ouvi pessoas que leram o livro de Salmos, que são cânticos que foram transformados por ele. Né? Então, só a Bíblia tem o poder de transformar o coração das pessoas. Então, quando nós nos deparamos com um livro como esse, o livro de Daniel, nós nos deparamos com essa verdade. Esse texto ele tem o poder de transformar as nossas vidas. Então, dito isso, eu gostaria de fazer mais alguns apontamentos, mesmo porque o livro de Daniel, assim como outros livros da Bíblia, eles são únicos no sentido de nos trazer esperança. Você não lê uma poesia de uma pessoa famosa e diz assim, eu li esse texto e ele me deu esperança ao coração. Não há esperança. Não há nenhum outro texto que não seja a Bíblia que uma pessoa leia e diga assim, agora eu tenho certeza da vida eterna. Não há. Só a Bíblia tem esse poder, só ela é autoritativa sobre as nossas vidas. Agora, falando mais um pouco sobre a vida de Daniel, fazendo alguns comentários sobre algumas razões pelas quais nós devemos estudar o livro de Daniel. Porque pode ser que hoje, se você não leu o livro de Daniel ainda, pode ser que você agora sinta-se encorajado em ler. Não somente aqui, quando nós estamos aqui, mas ler o livro de Daniel em casa. Estudar esse livro em casa, no dia a dia, porque não há nenhuma dúvida de que causará um efeito na nossa vida. Então, a importância do livro de Daniel, além dessas que nós destacamos, se dá pelo exemplo de fidelidade que Daniel manteve diante de Deus num tempo de apostasia. No capítulo 1 de Daniel, tem um versículo que faz muitos anos que eu li esse versículo, e eu acredito, e não somente acredito, mas tenho certeza que os irmãos já me ouviram falar desse versículo. Porque, como diz o mineiro, vira e mexe eu falo dele. Vira e mexe eu falo dele. Daniel, capítulo 1, no verso 8, diz assim, e Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia, portanto pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Então, esse é um versículo, eu sei que você deve ter alguns versículos que para você são versículos assim prediletos. São versículos que têm um sentido para você que outros não têm. Alguém tem um versículo assim? Esse versículo é para mim um versículo que sempre me chama a atenção. Por quê? Porque Daniel, estando lá na Babilônia, ele fez uma proposta de coração de não se contaminar com as iguarias do rei. Então, a lição que eu extraí para mim, e que eu sempre me lembro disso, de que a vida com Deus é uma proposta de coração. Eu proponho no meu coração servir ao Senhor no mundo
secularizado. Daniel vivia no mundo secularizado. Então, Daniel não era uma pessoa que precisasse de alguém ficar ali atrás dele. Daniel, seja assim. Daniel, faça aquilo. Daniel, faça aquilo outro. Incentivando, ajudando, empurrando, puxando. Ele propôs no coração agir na contracultura, ser o contrapeso, ser diferente, nadar contra a correnteza, porque ele propôs no coração. Então, esse é um ensinamento que para mim faz sentido e eu procuro, apesar de não ser perfeito, eu procuro aplicá-lo na minha vida. Não é porque alguém diz que eu devo fazer, que eu devo fazer. Eu devo servir a Deus e nós devemos servir a Deus por uma questão de proposta do coração. Porque quando o coração propõe, tudo é diferente. Não é por causa do fulano, não é por causa do meu pai, não é por causa da minha mãe, não é por causa do pastor, não é por causa da igreja, não é por causa de algum benefício, mas é por causa da proposta de coração, de não me contaminar com o mundo, de não agir como agem a maioria das pessoas. Então, essa é uma verdade. Daniel, ele procurou ser um exemplo de fidelidade em tempos de apostasia. Daniel era alguém que fazia tudo diferente. As pessoas conduziam as suas vidas e ele, por conta da proposta que ele tinha de coração, ele agia assim: eu vou fazer diferente, né? Porque eu propus no meu coração não fazer aquilo que desagrada a Deus. A segunda questão que eu chamaria atenção aqui, a respeito do motivo pelo qual devemos estudar o livro de Daniel, é que Daniel, ele continua mostrando, e ele mostra em todo o seu livro, a soberania de Deus, que Deus é soberano. Imagine você, Daniel começa a contar a história da humanidade a partir do império que ele vivia. Ele vivia no período do Império Babilônico. Mas no sonho que ele revelou da estátua, ele fala de um outro reino que viria depois, o reino Medo-Persa, simbolizado pelos braços de prata, e essa parte aqui do peito e os braços de prata. E nós vamos falar sobre ele no capítulo. Depois ele fala sobre o reino grego, depois ele fala sobre o Império Romano, depois ele fala sobre um outro império. Presta atenção aqui. Daniel fala de um outro império que no nosso tempo hoje, aqui no Brasil e no mundo, no ano de 2025, não aconteceu ainda. Não aconteceu ainda. Ele fala de um outro império que não aconteceu ainda. E depois ele fala de um outro que também não aconteceu ainda, que é o império de Cristo, do Messias, que virá. Então, pense bem na forma como ele mostra a soberania de Deus. Do ponto onde ele está, do ponto onde Daniel está, no 6º século antes de Cristo, ele começa a descrever os impérios que viriam até a eternidade. Mostrando o que com isso? Mostrando a soberania de Deus. Mostrando que os impérios, eles são instáveis. O império não dura a vida inteira. Ele não permanece. Os impérios caem. E com isso, nós podemos aprender que em tempo de incerteza política, nós vivemos hoje um tempo de incerteza política. Sim. Ficamos, às vezes, preocupados. Olha como é que está a política. Parece que as coisas vão ficar difíceis. É o que a gente ouve, vai ficar mais difícil ainda, né? De crises morais e tudo mais. Nós não podemos e não devemos nos preocupar com absolutamente nada. E por quê? Porque pode ser que venha um governo que seja melhor? Não! É porque Deus, o Deus a quem nós procuramos servir, o Deus que nós conhecemos, Ele é o Senhor da história, Ele é soberano. Ele está sobre todos os reinos. E o reino dele, que é um reino que nós já fazemos parte, porque o reino de Deus já está em nós, numa certa medida, ele é um reino inabalável e eterno. E é para lá que nós vamos, é uma questão de tempo, nós estaremos com ele nas regiões celestiais. A terceira questão que nós levantamos aqui, você já ouviu a expressão filho do homem? Quem já ouviu falar? Filho do homem. No Novo Testamento, esses termos são usados, filho do homem. Lá no capítulo 7 nós vamos falar sobre isso. Mas essa expressão filho do homem, ela é relativamente enigmática, porque Daniel cita o filho do homem. Ele cita isso, lá no capítulo 7, nós vamos chegar lá ainda. Ele cita o filho do homem, ele usa esse termo.
Agora, no tempo de Daniel, ninguém sabia o que queria dizer com isso. Entende? No Novo Testamento, nós sabemos o que ele queria dizer com isso. E quem é o Filho do Homem? Jesus Cristo. Hoje, quando você lê a sua Bíblia, e quando lê essa expressão Filho do Homem, até por conta da nossa cultura evangélica, o conhecimento que nós já temos da Bíblia, nós já sabemos, o Filho do Homem é Jesus, é o Messias de Israel. Mas naquela época, quando Daniel usou essa expressão Filho do Homem, mas peraí, o que ele quer dizer com isso, Filho do Homem? Todos nós somos filhos de algum homem, né? Mas Daniel usa essa expressão Filho do Homem. Até o presente momento, era uma expressão enigmática, até que no Novo Testamento ela teve elucidação. Ele usa também uma expressão que diz assim, o reino que não terá fim. Mas que reino é esse que não terá fim? Ele está falando do reino milenar, que também ganhou mais visibilidade, mais clareza aqui no Novo Testamento. Então, é um livro que, nesse sentido, nos traz esperança. Daniel também é um livro que nos motiva a uma vida de oração. Se nós podemos dizer que na Bíblia existem personagens que oravam, Daniel era um que orava. Ele mantinha uma vida de oração e confiança inabalável no seu Deus. Uma oração constante, mesmo diante de ameaça, conforme nós veremos aqui no capítulo 6. Agora, qual é o efeito, ou qual teria sido o efeito da oração na vida de Daniel, e qual pode ser o efeito da oração na nossa vida? Irmãos, eu faço agora uma pergunta. Qual o efeito da oração na nossa vida? O que ela causa em nós quando nós oramos? Alguém poderia dar uma sugestão? Veja, a oração causou um efeito na vida de Daniel. Daniel era um homem de oração. O que a oração causou na vida de Daniel e o que a oração pode causar na nossa vida? Dependência de Deus. Daniel dependeu de Deus. Dependência é uma delas. Confiança também. Tem mais algumas coisas. Como? Discernimento. Ele tinha discernimento para perceber a vontade de Deus. Intimidade e daí por diante. Então, irmãos, a vida de Daniel nos estimula também a desenvolvermos uma vida de oração. Agora, a oração, às vezes, ela é mais do que aquilo que a gente pensa que ela é, né? A reunião, nós temos aqui na igreja a reunião de oração. E eu preciso dizer que as reuniões de oração têm sido uma bênção, né? Quando nós estamos ali, verdadeiramente a gente se sente fortalecido. Agora, as nossas orações, elas não podem serem reduzidas às reuniões aqui na igreja, nas casas onde nós oramos. Como diz um autor, nós não oramos para ir trabalhar, nós trabalhamos orando. A oração é uma constância, é o tempo todo buscando uma dependência de Deus, né? Mas isso não quer dizer que nós não devamos separar um tempo e orarmos, né? Nós precisamos fazer isso. Mas Daniel nos ensina, então, essa vida de oração. Então, o que nós aprendemos com Daniel? A fidelidade em meio à apostasia, aprendemos sobre a soberania de Deus em meio às incertezas, aprendemos sobre o Filho do Homem e encontramos na vida de Daniel um motivo para orarmos. Então, essas são as razões porque nós devemos estudar o livro de Daniel, né? Agora, gostaria de fazer um comentário sobre a conclusão do capítulo 5. Quem se lembra do que nós comentamos no capítulo 5? No capítulo 5, nós falamos sobre o rei Belsazzar. E quem era Belsazzar? Belsazzar era filho ou era neto de Nabucodonosor? Era neto de Nabucodonosor. E o que estava acontecendo lá na Babilônia era uma grande festa. Uma festa que envolvia muita bebida, comidas caras, envolvia mulheres. Era uma festa daquelas provavelmente mais depravadas que poderia existir. E aí, de repente, aparece uma mão escrevendo na parede. Escreveu lá, Mene, Mene, Tekel, Ufarsim. E aí, ninguém conseguiu decifrar
o que estava sendo escrito ali, a não ser Daniel, que ele conseguiu decifrar o que ali estava escrito. E aí, a interpretação foi essa, né? No verso 27 do capítulo 5. Tekel, pesado foste na balança, foste achado em falta. Pérez, que quer dizer Tekel, dividido foi o teu reino e dado aos medos e persas. Então, o que ele viu foi isso. Você foi pesado na balança, foi achado em falta, agora o reino será dividido. E qual foi a noite ou o dia que a Babilônia, não a festa, não acabou a festa ali, acabou a Babilônia. A Babilônia caiu. O reino babilônico, tão poderoso, caiu. Então, assim termina o grande império babilônico, que outrora resistira muitos impérios, tornou-se muito poderoso, mas agora não resistiu à soberania de Deus. Então, o que essa queda do império babilônico e também a queda do rei Belsazar, neto de Nabucodonosor, ensina para nós? Qual seria a aplicação prática para nós dessa verdade, do capítulo 5? A primeira verdade é que Deus pesa os corações na balança da justiça. Cada um de nós, cada ser humano, será avaliado por Deus. Nós seremos avaliados lá na eternidade. Quando nós morrermos, nós seremos avaliados por Deus. A Bíblia nos fala sobre o tribunal de Cristo. Todo crente enfrentará um dia o tribunal de Cristo. Agora, o tribunal de Cristo não é um tribunal de condenação, é um tribunal de premiação. Porque nenhuma pessoa que estiver lá no tribunal de Cristo será condenada, mas ela será premiada, será recompensada. E aí, irmãos, olha, eu vou falar uma coisa para vocês aqui de todo o meu coração. Eu vou estar lá. Alguém vai para lá também? O tribunal de Cristo? Eu tenho certeza que eu estarei lá. É porque eu sou um bonzinho? Não, longe disso. É porque eu criei no Senhor Jesus Cristo e eu tenho quase todos os dias passado a minha salvação pelo escrutínio da certeza. Eu quero ter essa certeza. Nós temos que ter diariamente isso em mente. Eu tenho certeza absoluta da minha salvação. Porque se nós não tivermos essa certeza, você não vai para o tribunal de Cristo. Você vai morrer e vai aguardar o trono branco de Deus. O trono branco de Deus é uma outra instância onde estarão todos aqueles que forem condenados. O trono branco não é para premiação, é para condenação. Agora, haverão pessoas que serão receberão um castigo mais duro do que outros. Agora, seja como for, Deus pesa os corações. Ele pesa não as aparências, não o nosso comportamento. Deus pesa as nossas motivações. Quais são as motivações do nosso coração? Quais são as atitudes do nosso coração? Quais são as nossas prioridades? Lá em Hebreus capítulo 4, versículo 12, a Bíblia nos fala sobre a Bíblia, como palavra de Deus, que ela é apta para discernir as intenções do coração. Então Deus usará a sua própria palavra para fazer com que nós entendamos as intenções do nosso coração. Então não basta, por exemplo, estarmos na igreja. Por que nós estamos aqui? Não basta orarmos. Por que nós oramos? Não basta cantarmos louvores para Deus. Às vezes a gente fica até emocionado. Mas por que nós estamos cantando? Quais as motivações do coração? Porque o que será pesado na balança da justiça de Deus não são as atitudes, mas são as intenções, as motivações do coração. Então essa é a primeira aplicação que nós podemos trazer aqui. Como estão as nossas prioridades? Como estão as motivações do nosso coração? E agora, por exemplo, por que nós estamos aqui? Por que nós deixamos as nossas casas e viemos para cá? Para cumprir uma religião? Para cumprir um dever religioso? Essa não é a motivação. Nós devemos estar aqui porque nós amamos a Cristo e queremos ser uma bênção na vida daqueles outros que estarão aqui. Esta é uma motivação bíblica, porque nós amamos a Deus e amamos a igreja de Cristo. Essa deve ser a motivação. A segunda lição que pode ser extraída da vida do rei Belsazar é que a soberba precede a ruína. Belsazar
ele repetiu o erro do seu avô, provavelmente repetiu também o erro do seu pai, embora a Bíblia não diga. E qual foi o grande erro de Nabucodonosor? Alguém sabe? Ele foi muito orgulhoso, muito prepotente. E agora, o que acontece com Belsazar é que ele comete o mesmo erro. Irmãos, você já prestou atenção que nós temos a tendência de copiar os erros dos nossos pais? Nós temos essa tendência. Há algumas pessoas, inclusive na literatura, que dizem que nós somos vitimados por aquilo que é chamado de uma, como que se chama? Maldição hereditária. Talvez você já tenha ouvido isso. Uma maldição hereditária. Meu pai era assim, o meu avô também era assim, meu bisavô era assim, e aí está vindo de longa geração. Todo mundo era assim, e agora eu sou como eles, eu faço a mesma coisa. Essa doutrina da maldição hereditária, ela não é bíblica. Não há nenhum respaldo bíblico para isso. E por que eu afirmo isso? Porque eu já estudei sobre isso, eu já sei. E não há fundamentação bíblica. Agora, o que há é que os nossos filhos aprendem aquilo que nós fazemos. É uma aprendizagem. E não uma transferência espiritual. E agora, nós aprendemos aqui que o Belsazar copiou o erro do seu avô, que talvez tenha copiado o erro do seu pai. Quando nós aceitamos o Evangelho de Jesus, nós herdamos dos nossos pais muitos hábitos ruins, certo ou errado? Então nós temos que quebrar o ciclo. Acabou. Até aqui, os hábitos que o meu pai me ensinou, que a minha mãe, que não eram crentes, ensinaram, eles quebram aqui. Daqui para frente eu vou fazer diferente. Nós não podemos copiar, né, os erros dos nossos antepassados. E como é que nós fazemos isso? Arrependimento. Se nós não entrarmos pelo caminho do arrependimento, nós vamos repetir os erros dos nossos pais. Você já viu um filho falando assim, o meu pai fez isso, a minha mãe fez isso, e eu fico indignado. Aí fala hoje, no outro dia, meu pai fez isso, meu pai fez aquilo, e meu pai fez isso, o meu irmão mais velho fez assim, e também o irmão da igreja fez assim, vai falando, vai falando. Daí um tempo, o que acontece? A pessoa está fazendo aquilo. Ela está fazendo a mesma coisa. A mesma coisa que condenou no pai, no avô, no irmão mais velho, nas pessoas, a mesma coisa. Por que ela está fazendo aquilo e não percebe? Porque o orgulho cega, coração enganoso. Ela não percebe que ela está fazendo a mesma coisa. E o que é que nós temos que fazer para não repetir os erros? Nós temos que entrar pela estrada do arrependimento. Ah, então tá bom, eu vou fazer uma coisa errada, eu vou me arrepender. Senhor Jesus, eu fiz isso de errado, igual meu pai, eu peço perdão. Em nome de Jesus, amém. Arrependimento não é isso. Arrependimento bíblico é mudança de mente, é mudança de pensamento. Se nós não mudarmos as nossas crenças, nós não vamos encontrar saída. No mundo do aconselhamento, deixa eu dar um exemplo prático. No mundo do aconselhamento bíblico, não o aconselhamento psicológico, no aconselhamento bíblico, o que é mais difícil para ajudar uma pessoa que está recebendo aconselhamento bíblico é quebrar as crenças que ela tem. Deixa eu dar um exemplo prático. Vamos pensar aqui. Uma pessoa que é crente, aceitou Jesus como Salvador, mas ela tem problema com o alcoolismo. Ela bebe. E aí, o pastor vai aconselhar ela. Aí ela fala assim, olha, pastor, eu não vou conseguir me libertar da bebida, porque a bebida é uma doença. E aí ele traz um pacote desse tamanho de literatura, olha aqui, ó, literatura, livros e livros que falam que a bebida é uma doença. Aí, o que você faz com uma pessoa que está doente? Uma pessoa que está doente, ela pode controlar aquilo? Por exemplo, o que é uma doença? Vamos tentar definir uma doença. De maneira simples. Por exemplo, tem alguém que está doente aqui com alguma coisa? Vamos falar do resfriado, né? Esses dias a Adri contraiu sinusite. E quando você tem uma doença, uma pessoa tem um câncer, por exemplo, ela
pelo menos em tese, ela não é responsável por isso. Não tem responsabilidade. Uma doença tem diagnóstico, tem exame que a pessoa fez e constatou ali, né? Agora, por exemplo, eu tenho problema com alcoolismo. Eu sinto vontade de tomar um pouco de álcool, eu vou lá e bebo. Aí eu quero beber mais um pouquinho, eu bebo. E bebo. Aí eu vou lá no AA, o pessoal do AA fala assim, você é um doente. Aí quando a pessoa fala que é um doente, o que eu faço? É mesmo, eu sou um doente. Aí eu já não sou só um doente, mas eu sou uma vítima. Entende? E aí muitas pessoas hoje não conseguem se libertar do alcoolismo porque afirma que é uma doença. E isso a Bíblia chama de pecado. Então nós temos que usar corretamente os termos para poder lidar com ele biblicamente. Então vê que é uma questão de crença, né? Então, isso é arrependimento. O arrependimento começa com mudança de crenças. E aí você aplica esse mesmo princípio para tudo. Por que às vezes nós não conseguimos ser os maridos que Deus quer que nós sejamos? Por uma questão de crença. As nossas crenças, em grande maioria, embora evangélicas, elas são humanistas. Elas não são bíblicas. Da mesma forma, o relacionamento conjugal, o relacionamento familiar. Muita coisa que nós fazemos, entre aspas, de certo, são coisas que nós aprendemos com os nossos avós. E nem tudo está certo. São questões culturais, elas não são bíblicas. Mas enquanto nós vivemos de acordo com aquelas crenças que são humanistas, nós nos tornamos resistentes à palavra de Deus. Não há arrependimento. Agora, você pensa que uma pessoa que diz assim, não, peraí, a Bíblia chama de alcoolismo de pecado, então eu preciso confessar o pecado. Senhor, eu estou pecando contra o Senhor, estou pecando contra os meus irmãos, estou pecando contra a minha família, eu preciso vencer esse pecado em nome de Jesus, me ajuda. É um pecado. O Espírito Santo vai ajudar e a pessoa vai se libertar. Mas enquanto ela é tratada como doente, porque o doente ele não é responsável por aquilo. Entende? O pecador é. Vê como é uma questão de perspectiva? Agora, esse é só um exemplo. Há inúmeros exemplos do que nós estamos falando sobre arrependimento. Mas aí já desviamos do caminho aqui que a gente queria, né? Em terceiro lugar, o que nós também aprendemos com Daniel, no capítulo 5, é sobre a profanação do sagrado. A profanação do sagrado traz consequência. Alguém poderia me ajudar? Nós estamos terminando daqui a pouco, mas alguém pode me ajudar a entender o que significa profanar, o pecado da profanação? O que nós entendemos por isso? Qual foi o pecado qual foi a transgressão de Belsazar na história? Ele usou os utensílios do templo para comer, para colocar bebida e etc. Agora, hoje nós não temos, nós não somos judeus, nós não estamos naquela época, nós não usamos esses utensílios que foram consagrados, nós não usamos isso. A conotação é diferente. Agora, qual seria o pecado da profanação? É tornar fútil aquilo que a Bíblia chama de sagrado. Por exemplo, o que é para nós hoje sagrado, sacramentado? O que é hoje para nós que nós poderíamos dizer, essa é uma coisa espiritual? Isso tem um valor imaterial, tem um valor espiritual, não pode ser medido, não pode ser pesado, não pode ser vendido, não pode ser materializado. Mas existe aí alguma coisa espiritual que, se eu não conduzo com sabedoria, eu posso me machucar com isso. Entende? O que, por exemplo, que nós nós podemos nos livrar e o que nós podemos fazer para não cometermos o pecado da profanação daquilo que é sagrado? Talvez a gente possa definir primeiro o que é sagrado. Esse livro é um livro sagrado? É um livro sagrado. Quando é que eu profano esse texto? Como? Mudar a interpretação, né? O que mais? Quando eu não leio a Bíblia, eu estou profanando o que é sagrado? É uma profanação.
Eu estou dizendo que é comum aquilo que Deus disse que não é comum. A Bíblia não é um livro comum. Então, se nós não estamos lendo a Bíblia, se nós não estamos memorizando a Bíblia, se nós não estamos meditando na Bíblia, pelo menos meditando na Bíblia, é uma profanação. Nós estamos tornando comum, irrelevante, aquilo que a Bíblia diz que não é comum, é incomum e é relevante. O que mais? Uma vida de oração. O que mais? A comunhão com a igreja. É sagrado. Deus disse que isso é sagrado. E daí por diante, nós poderíamos falar sobre várias outras coisas. Então, o grande pecado de Belsazzar, um deles foi a profanação. Nós temos que ter o cuidado para não profanarmos aquilo que a Bíblia chama de sagrado. Porque senão, irmãos, há uma consequência. Não é que Deus vai ali, eu vou castigar você porque você está profanando. É porque nós estamos mexendo com coisas que às vezes a gente não conhece muito bem. São questões espirituais. E nós devemos dar à Bíblia o devido valor, à oração o devido valor, e daí por diante. Então, Deus pesa os corações na balança da justiça, é a primeira verdade. Segundo, a soberba precede a ruína. Terceiro, o cuidado com a profanação do que é sagrado, porque traz consequência. Em quarto, a partir do momento, espera aí que eu estou terminando, por favor. A partir do momento que a mão escreveu lá na parede, na festa de Belsazzar, e Daniel, então, ele dá a revelação, quantos anos levou para que os medos e persas entrassem e invadissem a Babilônia e caiu Babilônia? Quantos anos? Quantos séculos demoraram? Os irmãos entenderam? Veja, a mão apareceu lá, escreveu, Daniel deu a interpretação. Quantos séculos demoraram para a Babilônia cair? Como? Na mesma noite. Na mesma noite. E o que isso nos ensina? Que muitas vezes nós pensamos assim, Deus é longânimo, Deus é um cara bacana, né? Deus é meu amigo. E ele é amigo mesmo, né? Mas nós às vezes, nós arriscamos para ver o que vai acontecer. Né? Nós arriscamos para ver o que vai acontecer. Enquanto o rei festejava, é interessante isso, diz a história, enquanto eles estavam ali festejando, a cidade já estava sendo cercada. Já estava sendo cercada. E ele mal sabia disso. Ele desenvolveu muito autoconfiança. Muita autoconfiança. E a prestação de contas chegou de uma forma inesperada. Em último lugar, o aprendizado do capítulo 5 é que o reino de Deus permanece para sempre. Então aí, essa é uma mensagem de esperança para nós. Se nós somos de Deus, a gente pode dormir tranquilo, né? Tranquilos. Se o mundo acabar, nós devemos ficar tranquilos. Se o mundo não acabar, nós devemos ficar tranquilos. Se cair uma bomba atômica aqui no Brasil, tranquilidade. Né? Nós estamos nas mãos de Deus. Se vier alguma crise, tranquilos. Se vier uma outra pandemia, 10 vezes, mil vezes pior do que aquela que já veio, tranquilos. Nós estamos na mão de Deus. Ele é soberano sobre as nossas vidas. E Ele não nos abandonará. Ele vai cuidar de nós. Amém? Alguém tem alguma pergunta, irmãos? Alguma observação? Talvez você tenha percebido que a gente não começou no capítulo 6. Mas não tem problema. Eu considero esses apontamentos também interessantes para a nossa vida cristã prática. Vamos orar, irmãos? Nós temos ali um chazinho ou café. Eu agradeço também aos irmãos que estão acompanhando pela internet. Que a graça de Deus esteja com todos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu agradeço ao Senhor pela vida de Daniel. Ele viveu há milhares de anos atrás. E eu estou certo de que, de alguma forma, Daniel sabia que milhares de anos depois, nós estaríamos aqui lendo sobre ele. Porque ele pergunta para o Senhor
sobre o que significava tudo aquilo. Quando ele teve a revelação, lá no capítulo 12, e o Senhor lhe disse que as palavras deveriam ser seladas, porque os sábios entenderiam. E hoje, pela graça de Deus, pela ajuda do Espírito Santo, nós somos os sábios que entendem aquilo que o Senhor revelou. E essa sabedoria que nos permite conhecer tudo isso não é nossa, ela é do Senhor. E nós agradecemos então pela oportunidade de sabermos do que ocorrerá com o mundo ainda. E o que nós pedimos é que o Senhor nos ajude para que a nossa fé seja fortalecida, para que nós, na nossa individualidade, faça uma proposta de coração de servirmos ao Senhor, como Daniel. Como nos diz o capítulo 1, no verso 8, propôs Daniel no seu coração não se contaminar. A nossa cultura é uma cultura intoxicada de misticismo, sincretismo, demonismo, satanismo, ocultismo. E muitas vezes nós nem percebemos, porque seguimos a onda, seguimos a maioria. Mas eu quero rogar ao Senhor que nós tenhamos discernimento, como Daniel teve, de não se contaminar com as iguarias, com a cultura daquele tempo. Nós não queremos viver de acordo com o mundo secularizado, mas queremos viver de acordo com a tua vontade. Então ajuda-nos a sermos como Daniel. Essa é a nossa oração nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, muito obrigado a todos. Deus abençoe.